Por que o Kaneki se torna um monstro? Quando estreou, Tokyo Ghoul foi um dos animes de maior sucesso daquela temporada. Mas nós não faremos um vídeo simplesmente por causa desse sucesso que se perpetua até os dias de hoje. Estamos fazendo esse vídeo porque esse é um anime e principalmente um mangá que vale muito a pena ser comentado. Mais ainda, porque acreditamos que você nunca viu uma análise igual a que faremos agora. Uma das características mais marcantes dessa obra é a enorme quantidade de referências literárias que aparecem explicitamente. Claramente, o Suishida, o mangaka que escreveu Tokyo Ghoul, é um leitor assíduo e tem muito conteúdo para nos transmitir e nos ensinar. E hoje, nós faremos um paralelo com aquele livro que provavelmente mais influenciou o Suishida na criação de Tokyo Ghoul, A Metamorfose, de Franz Kafka. Fala, meu caro otaku leitor! Seja muito bem-vindo a mais um ato literário! Eu sou o Gustavo Nunes, pode me chamar de Gustavo de Nunes, alguns lazarentes me chamam de Naruto também, mas a vida que segue. Para começar, nessa primeira parte, nós faremos um breve resumo de A Metamorfose, de Franz Kafka, para que todos fiquem muito bem situados. Então bora lá! Já no primeiro período do livro, na primeira frase ali, o nosso protagonista, Gregor Samsa, já acorda metamorfoseado num inseto. Certa manhã, ao acordar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se na sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. E a história segue a partir daí. No livro, o Kafka não diz em qual inseto que ele se transforma. Inclusive, esse livro que a gente tem aqui, nessa edição aqui, ela vai contra os desejos do nosso autor, porque ele não queria que a gente conseguisse identificar exatamente qual era o inseto. Em Tokyo Ghoul não tem como não ser explícito, na verdade, porque é um anime, é um recurso visual. Então ele tem que mostrar pra gente em qual inseto que o Kaneki se transforma. Então o Ishida decidiu colocar o Kaneki como uma lacraia. Muita gente toma o Samsa como uma barata ou uma centopeia enquanto está lendo o livro. Mas por que o Ishida escolhe especificamente a centopeia para ser o Kaneki? Pode ser por causa do mito japonês do Omukage, essa lacraia gigante que você está vendo aqui no centro da tela? Mas, se ele fosse brasileiro, eu saberia exatamente por que ele escolheu uma lacraia. A família de Gregor trata ele muito mal. Apesar de ele ser um herói aparentemente muito bom. Ele trabalha para pagar as dívidas que os pais dele fizeram. Já faz 5 anos que ele nunca nem faltou no serviço. E ele sustenta a família inteira com seu dinheiro. Inclusive, há uma cena em que o chefe dele vai visitar a família dele, chama ele de corrupto para todo mundo e ninguém da família dele defende ele em momento nenhum, ninguém fala nada. Sua irmã é a única que o trata relativamente bem, mas isso acontece apenas no começo da obra. No ato final do segundo capítulo, o pai do Gregor taca várias maçãs nele, com uma delas ficando até mesmo alojada no seu corpo, deixando ele muito ferido. As pequenas maçãs vermelhas rolavam como que eletrizadas pelo chão. Uma que logo se seguiu, literalmente penetrou nas costas dele. Gregor quis continuar se arrastando, como se a dor surpreendente e inacreditável pudesse passar com a mudança de lugar. Conforme a história vai se passando, os familiares de Gregor vão melhorando cada vez mais de vida, ao passo que ele vai definhando cada vez mais. O pai, nos passeios de família, que antes caminhava com esforço entre Gregor e a mãe, apoiando-se sempre com cuidado na muleta, agora, porém, estava muito ereto, vestindo com um uniforme azul justo, de botões dourados. O velho estava enganando todo mundo. Ele era tipo o mestre ancião dos Cavaleiros do Zodíaco, que no começo era um velho que estava tão ferrado que era roxo, e depois fica um jovem bonitão lá, vira o Doku de Libra, do nada. O cara tava passando a perna em geral, e a mãe, que era asmática e fraquinha, e por causa disso nem trabalhava, agora, muito curvada sob a luz, costurava finas roupas de baixo para uma loja de modas. A irmã, que tinha aceitado um emprego como vendedora, à noite estudava estenografia e francês para conseguir, talvez mais tarde, um posto melhor. Estenografia é você aprender a escrever rápido. Deve ser escrever tipo igual no Death Note. E enquanto isso acontecia, Gregor ia morrendo devagar, vagarosamente. Agora Gregor não comia quase mais nada. Sobre as costas e pelos lados, arrastava consigo fios, cabelos, restos de comida. Sua indiferença diante de tudo era grande demais. No último capítulo, e agora pasmem no spoiler, a própria irmã, aquela que cuidava de Gregor, sugere que a família se livre dele.
Não quero falar o nome do meu irmão na frente desse monstro. Então digo apenas, precisamos tentar nos livrar dele. Fizemos o que era humanamente possível para cuidar dele e tolerá-lo. Eu acho que ele não tem nada a reclamar de nenhum de nós. E isso é muito triste. O Gregor sempre cuidou deles, sempre sustentou todo mundo com seu dinheiro, com seu esforço. Mas no final, depois de pouco tempo, quererem já se livrar dele. Eu não esperava que isso fosse acontecer, na verdade. Logo descobriu que não podia absolutamente mais se mexer. A maçã apodrecida nas suas costas e a região inflamada em volta, inteiramente coberta por uma poeira mole, quase não incomodavam. À 3ª hora da manhã, a cabeça afundou completamente e das suas ventas fluiu fraco o último fôlego. A família, como a excelente família que foi, ficou muito triste com o ocorrido. Eles ficaram tão tristes que tiraram um dia para passear. Você acredita nisso? O filho deles morreu, o irmão dela morreu. Eles vão lá e tiram o dia para passear. Ah, tá bom, aconteceu. Vamos lá, vamos curtir, vamos ficar de boa. Bem, disse o Sr. Samsa. Agora podemos agradecer a Deus. Ele fez o sinal da cruz e as 3 mulheres seguiram seu exemplo. Todos voltaram, como que aliviados, ao apartamento. Decidiram usar o dia para descansar e fazer passeios. E é basicamente assim, com o desgosto do leitor por essa família, que esse livro acaba. Agora, vamos comparar Tokyo Ghoul a essa obra maravilhosa. Metamorfose é claramente um livro que influenciou demais Tokyo Ghoul. Há várias referências óbvias, desde o início tanto do anime quanto do livro. A primeira delas, e também a mais óbvia, é que tanto Kaneki quanto o Gregor se transformam em um inseto. O Kaneki lacraião e o Gregor barata. A segunda é que ambos não conseguem mais comer os alimentos normalmente, mesmo aqueles que eles mais gostam. Apenas junto à porta, ele percebeu o que o tinha traído até lá. Era o cheiro de algo comestível. Pois ali viu uma tigela de leite adoçado, na qual flutuavam pedacinhos de pão branco. Ele quase riu de contentamento, pois sentia ainda mais fome do que pela manhã. Imediatamente mergulhou a cabeça no leite, quase até os olhos, mas logo a puxou de volta, decepcionado. Nem o leite lhe apetecia, embora fosse sua bebida predileta. E por essa razão, certamente, a irmã o teria colocado ali. Sim, ele se afastou da tigela quase com repulsa e se arrastou até o meio do quarto. Note aqui, isso é extremamente importante para você entender a nossa análise. Então presta atenção. Note aqui que assim como a irmã de Gregor leva a comida para ele, é Hide que... Note aqui que assim como a irmã de Gregor leva a comida para ele, é Hide quem leva a comida pro Kaneki. Eu não sei se é Hide, se é Hyde, então eu vou falar do jeito que eu quiser. Mas já vai tentando adivinhar aí o que é essa relação. Mas nós explicaremos ela mais pra frente, não se preocupe. O terceiro ponto explícito é que insetos aparecem diversas vezes durante a obra. Na cena clássica de Tokyo Ghoul, quando Kaneki está sendo torturado por Jin. A quarta comparação é que diversas vezes abusam de Kaneki durante o anime. Tanto Rise, com suas chantagens emocionais, quanto a própria mãe de Kaneki, que o agredia fisicamente. Por fim, na última analogia evidente, a maçã aparece em ambas as obras. É ela o mensageiro da morte de Gregor, e é ela que em Tokyo Ghoul RE anuncia que não há mais volta no caminho do Kaneki. Com isso, encerramos o ato de número 2, que é uma analogia. Mas não sai do vídeo não, porque a parte legal de verdade vem agora. Na verdade, existem 3 interpretações para o livro de Kafka, mas aqui nesse vídeo nós vamos falar de apenas 2. Afinal, uma delas tem a ver com Freud. E se tem Freud, pode ter certeza, tem putaria. Em Tokyo Ghoul, a sacanagem só vai ver lá pro final. Mas se vocês se interessarem, coloquem aí nos comentários, manda um direct lá no Instagram, manda lá na caixinha de perguntas que a gente abre todo santo dia pra vocês. Se vocês querem um vídeo falando da terceira interpretação da história de Kafka. Sabendo disso, vamos lá para a primeira interpretação. Essa interpretação é de natureza materialista. E ela leva em conta a exploração do indivíduo assalariado em nossa sociedade. Nela, Gregor teria se dedicado tanto ao trabalho que deixou de ser uma pessoa e se transformou em uma coisa. Houve ali uma reificação do homem. Isso teria acontecido porque, depois de tanto trabalhar, ele se torna um inválido. Sob a ótica da sociedade produtivista, portanto, se o indivíduo não consegue mais trabalhar, a única opção que resta para ele não é outra senão a morte. Teve um tema de redação da FUVEST, lá para 2011, que falava sobre isso. Na coletânea,
A FUVEST colocava a fala do então primeiro-ministro japonês Taro Aso, na qual ele dizia que os velhos deveriam apressar-se para morrer. E por que isso? Porque eles pararam de trabalhar. Então eles eram considerados inválidos e, por conseguinte, não tinham valor. No livro, o capitalismo estaria representado principalmente na figura da família, que suga Gregor constantemente. E essa mesmíssima situação acontece em Tokyo Ghoul. E isso tem mais ênfase ainda na figura da mãe de Kaneki. Ela literalmente morreu de tanto trabalhar. Mas por que ela trabalhava tanto? Porque, além de sustentar o filho, que é algo completamente natural, ela também sustentava a irmã. A irmã dela era folgada pra caramba. Ela sempre ia lá e pedia dinheiro pra mãe do Kaneki. E como a mãe do Kaneki era uma pessoa muito bondosa, ela nunca negava ajuda. E aí, por causa de toda essa pressão, ela definha e infelizmente morre. Mas, mesmo com esse destino trágico, o principal afetado dessa situação não é ela, mas sim o próprio Kaneki. O fato de a mãe do Kaneki trabalhar muito pode representar a condição do próprio Gregor, e talvez o que ele teria se tornado se não tivesse virado um monstro. Será que as ações da mãe do Kaneki não podem classificá-la a ela mesma como um monstro? Ela batia no Kaneki quando ele pedia para ela comprar alguma coisa. Ela já estava ficando maluca já. Em um trecho de uma das cartas de Kafka para o seu pai, podemos resumir muito da relação entre Kaneki e sua própria mãe. Tu só consegues tratar uma criança de acordo com tua própria natureza, com força, com arroubos, com cólera. Tinhas te elevado com tua própria força a uma posição tão alta que tinhas em ti mesmo uma confiança ilimitada. Em tua presença, eu começava a gaguejar. Diante de ti, eu perdi a confiança em mim mesmo e assumi em contrapartida um sentimento de culpabilidade sem limites. Por causa dessa agressão, desse abandono materno, Kaneki, desde o começo de Tokyo Ghoul, já se sente como um pária social, alguém fora de seu mundo. Sua história basicamente será sobre um garoto que habita entre dois mundos. No começo, entre uma vida sociável e uma vida interior, introspectiva. Depois, entre o mundo dos humanos e o mundo dos ghouls. Em todos os casos, nenhuma dessas realidades parece querer ele. Em A Literatura e o Mal, George Bataille vai relatar como o próprio Kafka se via em uma situação muito parecida com a situação de Kaneki. Alguém que se colocaria em um lugar fora da sociedade, em um lugar quase além da própria realidade. Isso será o motor do sentimento de solidão que perseguirá Kaneki. O que ele queria era viver na esfera, como excluído. E aqui nós estamos falando tanto do autor, que é Kafka, quanto do Kaneki. Na base de tudo, ele se sabia expulso. Ele sabia que não se encaixava. Mas é uma situação complicada. Tanto não se pode dizer que os outros o expulsavam, como não se pode dizer que ele expulsava a si mesmo. Ele simplesmente se conduzia de maneira a se tornar insuportável para esse mundo industrial e comercial. Ele estava sempre lendo e queria apenas isso, manter-se na puerilidade do sonho, isolado em seu próprio mundo. Porém, apesar de todo esse complexo, Kaneki ainda amava sua mãe. Ele lembrava que ela era uma mulher amorosa, apesar de tudo. Ainda em um dos trechos de Carta ao Pai, Kafka relembra como nem tudo sobre o seu pai era rancor e tristeza. Ele se lembra de pequenos vislumbres sobre os momentos bons que tiveram. Eram poucos, é verdade, mas eles existiam. Felizmente, havia também exceções a isso, sobretudo quando você sofria em silêncio, e o amor e a bondade superavam com a sua força qualquer oposição e comoviam de forma imediata. Embora raro, era maravilhoso. Por exemplo, quando nas tardes quentes de verão, eu ouvia depois do almoço dormir um pouco, cansado, na loja, com os cotovelos apoiados no balcão. Mas Kafka pontua como suas lembranças, assim como todas as lembranças longínquas, principalmente aquelas do tempo de criança, devem ser tratadas todas com um grão de sal, com uma pitada de desconfiança. Da mesma forma, Kaneki suprime involuntariamente as lembranças mais dolorosas de sua mãe. Se você gostou do nosso vídeo, e eu sinceramente achei que ficou muito bom, se inscreve no nosso canal, deixa seu like e principalmente segue a gente lá no Instagram, @ato42. Nós vamos conversar diretamente com vocês, seja pelo direct, seja por respondendo caixinha de perguntas. E nós vamos responder essas caixinhas todos os dias. Então agora sim, chegamos no final. Um grande abraço, meu caro otaku leitor. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!